A maioria das pessoas não sobrevive ao seu despertar espiritual, não porque isso as mate, mas porque desenterra algo tão cru, tão real, tão indomável, que a personalidade que passaram a vida toda construindo se desfaz. Elas se retraem, se anestesiam, retornam ao sonho, porque a verdade, a verdadeira verdade, não te liberta primeiro. Ela te quebra, ela quebra as ilusões que você revestiu, as histórias de que se agarrou, as máscaras que usou por tanto tempo que se tornaram sua pele. Esta é a parte que ninguém fala, a parte omitida de todas as versões romantizadas da iluminação. O silêncio gritante, a morte psíquica, o tremor da alma que te deixa tremendo num mundo que não faz mais sentido. Dizem que o despertar é luz, mas essa é apenas metade da verdade. A outra metade vive na sombra, e no momento em que você vê através do véu, o mundo começa a se dissolver. Não fisicamente, mas existencialmente. O significado que você atribuiu a tudo desmorona. Quem você pensou que era desmorona. Suas crenças, seus deuses, seus objetivos de repente se tornam ecos vazios em uma câmara na qual você não pode mais viver. É isso que Carl Jung quis dizer quando disse: não há como chegar à consciência sem dor. Porque o despertar não chega como um conforto, ele chega como uma crise. Começa no momento em que a vida que você construiu começa a parecer uma mentira. Não uma mentira maliciosa, mas uma necessária, um andaime para te proteger de verdades que você não estava pronto para enfrentar. Mas agora, você está pronto. Ou pelo menos algo dentro de você está. Algo antigo, algo enterrado, algo sagrado, selvagem e irreversivelmente vivo. E esse algo não vai deixar você dormir novamente, não da mesma forma. Os sonhos que você antes perseguia agora parecem estranhos. As pessoas com as quais você antes ressoava parecem distantes. Os prazeres que você antes desejava agora te deixam vazio. E você fica com o silêncio, um silêncio tão alto que afoga a voz que você antes chamava de eu. Isso é a morte do ego. Não uma metáfora, mas uma verdadeira morte psicológica da identidade. E se você resistir, vai doer mais. Se você lutar contra isso, vai parecer loucura. Se você se entregar, ainda assim vai te despedaçar. Mas na despedaçamento, você vislumbrará algo eterno. É por isso que a maioria das pessoas não sobrevive. Porque o velho eu não vai embora silenciosamente. Ele grita, se agarra, negocia. Ele te diz que o que você está sentindo não é real, que você está deprimido, delirante, perdido. E talvez você esteja, mas só porque o mapa que lhe foi dado nunca foi feito para te levar a si mesmo. Fui ensinado a ter sucesso, a me conformar, a me encaixar, mas nunca a ser verdadeiro, nunca a descer, nunca a mergulhar para dentro e ouvir a alma que está por trás da persona. E assim essa descida parece destruição, mas na verdade é um convite sagrado, uma iniciação, uma espiral para o útero do seu próprio processo de tornar-se. Você será convidado a deixar ir, a soltar tudo que não é real, cada rótulo, cada máscara, cada identidade emprestada. Você perderá coisas. Você perderá pessoas, você perderá versões de si mesmo que jurou que seriam permanentes e precisa deixá-las ir. Porque se você se apegar, se tentar arrastá-las para a nova frequência, elas apodrecerão em suas mãos. Veja, despertar não lhe dá uma versão melhor da sua antiga vida. Transformamos a vida antiga em cinzas e esperamos nessas cinzas para ver o que, se é que algo, se atreve a ressurgir. E ainda assim, a maioria das pessoas volta atrás. Elas escolhem conforto em vez de verdade. Elas escolhem aplausos em vez de autenticidade.
Escolhem a gaiola conhecida em vez da selva desconhecida, porque a selva é assustadora. Ela fala uma língua que a mente racional não consegue decifrar. Ela pede que você sinta, que permaneça, que mantenha o olhar quando o espelho lhe mostra o que você tentou esquecer. Ela lhe revela sua sombra não como uma inimiga, mas como uma parte de você que foi perdida há muito tempo, implorando para voltar para casa. A parte que se revoltou, a parte que chorou, a parte que manipulou, temeu e controlou, a parte que não recebeu amor e, por isso, aprendeu a sobreviver sem ele. E agora, para despertar plenamente, você deve convidar essa parte para a mesa. Você precisa se sentar com sua sombra e oferecer a ela algo mais forte que o medo, compaixão. Mas essa não é uma tarefa simples, porque a sombra não fala com gentileza. Ela se manifesta em gatilhos, em projeções, na dor. Aparece na forma como você sabota o que mais deseja, vive na sua inveja, na sua defensividade, nas suas dependências. E até que você se volte para ela, ficará preso nesse ciclo. Isso é o que a maioria das pessoas não entende. Despertar não é o fim do sofrimento, é o começo de enfrentá-lo de maneira consciente, honesta, radical. E é por isso que tão poucos conseguem passar por isso. Porque despertar exige tudo de você. Exige sua tristeza, exige sua raiva, exige seu silêncio, exige sua disposição para renascer sem a promessa de quem você se tornará. Exige que você morra enquanto ainda respira, que perca a razão, que encontre sua alma, que assista a estrutura desmoronar e diga sim de qualquer forma. E é nesse sim que tudo começa. A descida não exige sua força, pede sua rendição, e é isso que mais aterroriza o ego, porque o ego foi construído sobre controle, controle da percepção, controle da emoção, controle da história. Ele foi moldado para sobreviver em um mundo que pune a vulnerabilidade. Mas a alma não se importa com a sobrevivência. A alma veio aqui para se tornar, e tornar-se exige desconstrução. Você deve desconstruir a armadura, desconstruir as histórias, desconstruir a estrutura que lhe dizia quem ser. Só então algo verdadeiro pode emergir, não criado a partir do medo, mas da essência. E essa essência não grita, não exige, ela espera. Ela espera o barulho diminuir, as máscaras caírem, a mente se esgotar com seus próprios jogos. Então ela sussurra, não em palavras, mas em dor. Uma dor profunda e inconfundível por algo mais. Não mais sucesso, não mais aprovação, mas algo mais real, mais completo, mais vivo. Essa dor não é um erro, não é depressão, não é disfunção. É o chamado, o sinal sagrado de que você está pronto para deixar a mentira para trás. Mas aqui está a verdade. A maioria das pessoas ouve o chamado e finge que não é nada. Elas o silenciam com conquistas, o afogam com distrações. Elas medicam com a rotina, porque responder ao chamado significa perder o mundo que você construiu sobre a areia. E ninguém avisa o quão solitário isso é. A primeira etapa do despertar não é beleza, é exílio, exílio do familiar, exílio do eu socialmente aceitável, exílio da matriz de validação na qual você nem sabia que vivia. E nesse exílio você vai querer voltar, vai desejar a anestesia, a previsibilidade, o conforto de fingir. Mas algo dentro de você não permitirá, não mais. Porque uma vez que você vislumbrou a verdade, não pode esquecê-la. Uma vez que sentiu o peso de sua própria alma, você não pode voltar à superfície. E assim, você vagueia por noites sem dormir, por manhãs cheias de lágrimas que você não consegue explicar, por relacionamentos que começam a parecer vazios, mesmo quando ninguém fez nada de errado. Este é o espaço entre os eus, o casulo,
o vazio, a zona liminal onde tudo o que era antigo morreu e nada novo ainda tomou raiz. É aterrorizante, é sagrado e é onde a alma faz seu trabalho mais profundo. Aqui a sombra se aproxima, não mais disposto a ser negado. Isso se manifesta em cada gatilho, cada reação, cada ferida não curada surgindo à tona como um grito profundo. E você quer fugir. Claro que quer. Você foi ensinado a evitar a dor, a consertá-la, a espiritualizá-la, a superá-la com afirmações e pensamentos positivos. Mas o despertar não é uma fuga, é um confronto, é um olhar sem hesitação no espelho da sua própria fragmentação. Você não é convidado a escapar da dor, você é chamado a encontrá-la, a sentar-se com ela, a senti-la, a deixar que ela te ensine aquilo que o conforto jamais poderia. E lentamente você começa a perceber que a dor nunca foi a inimiga. Ela era a porta à fissura na casca-linha de falha onde a luz poderia entrar. Você passa a entender que a raiva, a tristeza, o medo, eles nunca foram pedaços quebrados. Eram mensageiros enterrados, cada um carregando um fragmento da sua verdade. E à medida que você os escuta, você se torna mais suave. Você começa a sentir algo que não sentia há anos, talvez nunca tenha sentido: compaixão. Não só pelos outros, mas por si mesmo. Pela criança dentro de você que nunca foi acolhida. Pelo adolescente que vestiu armadura apenas para sobreviver. Pelo adulto que confundiu produtividade com propósito. Você vê isso agora. Tudo isso com ternura, com toda a graça que só pode surgir das cinzas do abandono de si mesmo. E nessa graça, algo muda. Você para de precisar performar. Você para de precisar ser perfeito. Você para de precisar ser curado. Você passa a perceber que despertar não era se tornar melhor. Era se tornar honesto. Honesto sobre a bagunça, honesto sobre a beleza. Honesto sobre o paradoxo de ser humano, divino e aterrorizado, eterno e se quebrando, ilimitado e ferido. E de alguma forma, essa honestidade se torna o chão em que você se apoia. Não confiança, não certeza, mas verdade. Você não precisa mais convencer ninguém de quem você é. Você não precisa mais pertencer a lugares que diminuem sua luz. Você não precisa mais sacrificar sua verdade para se sentir seguro, porque agora você entende que você é a segurança. Não porque tenha tudo resolvido, mas porque parou de se abandonar nos lugares que mais machucam. Você parou de fugir, e isso é tudo. Isso é o que a maioria das pessoas nunca alcança, não porque sejam fracas, mas porque nunca foram ensinadas a permanecer. Permanecer no desconforto, permanecer no desconhecido, permanecer com a alma o suficiente para que ela possa falar. Mas você está ficando. E porque você está ficando, você se tornará algo real. Não polido, não perfeito, mas enraizado, alinhado, inabalavelmente vivo. E esse é o início de se tornar inquebrável. Você começa a perceber o quanto da sua vida foi construída em sonhos emprestados, sonhos que você nunca escolheu. Eles foram escolhidos para você, pela cultura, pelo medo, por gerações que não sabiam o que era plenitude, apenas o que a sobrevivência exigia. E a sobrevivência exige que você se diminua, exige que você use uma máscara que troque sua alma por aprovação, que enterre suas necessidades, sua verdade, sua fome sob um sorriso que não chega aos seus olhos. Mas você não está mais sobrevivendo, você está acordando. E com esse despertar vem uma raiva sagrada, uma profunda, trovejante e santa fúria contra a mentira, contra os papéis que você desempenhou, contra as formas como você se traiu apenas para ser aceito. E essa raiva não é uma regressão, é uma ressurreição.
É a parte de você que lembra. Eu nunca deveria viver adormecido. Você começa a falar de maneira diferente, não mais alto, mas com mais clareza. Você diz não sem culpa. Você diz sim sem se explicar demais. Você para de se desculpar por ser inteiro. E o mundo não sabe o que fazer com essa versão sua. O mundo te treinou para se encaixar, para se comportar, para se misturar. Mas agora você é uma frequência que ele não pode prever. Agora você é uma verdade que ele não pode distorcer. Agora você é uma presença que revela o inconsciente nos outros simplesmente por existir. Esse é o poder da incorporação. Não falar sobre despertar, não postar sobre cura, mas viver isso, respirar isso, tornar-se isso em cada momento desprotegido. E não é glamuroso, não é sempre poético. Às vezes, parece chorar no seu carro porque seu sistema nervoso está se reescrevendo. Às vezes, parece perder pessoas que você achava que seriam para sempre porque sua verdade se tornou alta demais para seu silêncio. Às vezes, é lamentar uma vida que você construiu com amor porque a construiu a partir de uma versão sua que não existe mais. Este é o custo de se tornar. Você não perde apenas ilusões, você perde identidades, você perde conforto. Você perde a estrutura que antes te mantinha unido e agora te segura para trás. E o que o substitui não é imediato, não é certo, não é limpo. É um vazio, um vasto e sagrado vazio, onde o antigo já não pertence e o novo ainda não se formou. Você acorda e não sabe quem é. Você percorre o mundo sentindo-se ao mesmo tempo antigo e recém-nascido. Você tenta falar e a linguagem parece pequena demais. Você tenta planejar e o futuro ri porque este espaço não é para construir, é para ouvir. Ouvir o sussurro sob o ruído. O sussurro que diz, deixe ir. Deixe ir da linha do tempo, deixe ir do plano, deixe ir da necessidade de saber o que tudo isso significa. Deixe que isso o molde, deixe que isso o despolete, deixe que isso mostre o que resta quando não há mais nada para proteger. E o que resta é real. Não sua persona, não sua performance, não a identidade construída que você manteve polida como uma armadura. O que resta é o respirar, presença, o pulso profundo de estar vivo sem precisar provar isso. E nesse espaço, você se encontra. Não o eu que você espera ser, mas aquele que sempre esteve voando, o selvagem, o ferido, aquele que se lembra porque você veio aqui antes que o mundo o ensinasse a esquecer. Você não precisa mais correr atrás do seu propósito. Você se torna isso na forma como se move, na maneira como fala, na forma como se mantém suave quando a vida exige que você endureça. Você para de buscar significado como se fosse uma escada. Você começa a incorporar o significado como uma maneira de andar, uma maneira de amar, uma maneira de não abandonar sua alma quando o mundo escurece. Esta é a fase mais profunda do despertar. A fase para a qual ninguém o prepara, não porque esteja oculta, mas porque não pode ser ensinada. Pode apenas ser vivida. Não é um destino, não é um momento no topo da montanha, é um ritmo, um retorno, uma lembrança do eu por trás da sombra, o eu antes do condicionamento, o eu além da história. E quando você começa a viver a partir desse lugar, não apenas visitar, mas realmente viver, tudo muda. Não instantaneamente, não de forma dramática, mas inegavelmente. Sua vida se torna mais tranquila, mas mais plena. Você para de se explicar para aqueles que nunca ouviram de verdade. Você para de delegar sua intuição para especialistas e sistemas. Você para de trair seu saber interior apenas para ser aceito, e algo inesperado acontece. Você para de lutar por amor porque percebe que você é isso.
Você é o que sempre esteve procurando, não no espelho, não nos olhos deles, não no futuro, mas aqui, agora, dentro. E você começa a confiar que a vida alinhada com sua verdade se revelará com o tempo. Que o que cai nunca foi seu. Que o que permanece encontrará você nessa frequência mais profunda. Você não apressa mais seu tornar-se. Você não implora mais por clareza. Você não teme mais o desconhecido, porque agora o desconhecido se sente como lar. Há um tipo diferente de força, nascida da sobrevivência do colapso da alma. Não é barulhento, não se flexiona, não brilha do jeito que o mundo costuma medir o poder. É silencioso, é soberano. É a força de alguém que sabe quem é, sem precisar ser visto. Porque, uma vez que você morreu para tudo que não é real, o que resta é inabalável. Não porque não possa quebrar, mas porque está quebrado e retornou em uma forma mais profunda. Você não passa mais pela vida procurando provas de que importa. Você caminha como prova não para o mundo, mas para a sua própria alma, para a parte de você que se lembra do custo de recuperar sua voz, de andar sozinho, de queimar a mentira para se sentir real novamente. Esse tipo de força não se constrói da noite para o dia, é forjado no fogo, no tremor antes da verdade. Nas noites em que você achou que não sobreviveria e agora não há mais necessidade de sobreviver. Agora existe apenas a verdade. Você vive de forma mais simples agora. Não porque a vida está mais fácil, mas porque não desperdiça mais energia tentando ser quem não é. Você não constrói mais relacionamentos por medo de ficar sozinho. Você não vende mais seu tempo por elogios. Você não dilui mais sua profundidade para ser aceito. Você se encontrou tão profundamente que não pode mais fingir. E o que antes parecia uma maldição, o exílio, o desenrolar, o silêncio, agora parece graça. Porque isso te trouxe até aqui, a esta quietude, a esta verdade, a este santuário interior que nada fora de você pode dar ou tirar. Você observa os outros agora enquanto correm e se apresentam, anseiam por pertencimento, buscam significado como sombras. E você não julga, porque já esteve lá, porque ainda carrega a cicatriz, mas também carrega a luz. Não aquela que cega, mas a que chama, a que diz: você tem permissão para parar de correr agora. Você tem permissão para sentir. Você tem permissão para voltar para si mesmo. E alguns vão. Eles verão em você algo que tem morrido para lembrar em si mesmos. E alguns não vão. E tudo bem, porque você não precisa mais despertar os outros. Você só precisa continuar acordado, continuar enraizado, continuar aberto, continuar real. Esta é a revolução silenciosa. Não lutar contra o sistema, mas parar de alimentá-lo com sua energia. Não pregar a mudança, mas encarnar o que não pode mais ser negado. Sua própria presença se torna um espelho. Não um que adula, mas um que reflete, e alguns vão se despedaçar diante dele. Outros vão despertar. Mas seu trabalho não é gerenciar o reflexo deles. Seu trabalho é permanecer o espelho, permanecer a clareza, permanecer o fogo. É assim que o despertar espiritual se torna poder. Não pela performance, mas pela permanência. Você se torna aquilo que não pode ser movido. Porque você não vive mais da superfície, você vive da fonte, do eu que nunca se perdeu, apenas foi esquecido. E agora você se lembra. Você se lembra como descansar sem culpa. Você se lembra como sentir sem vergonha. Você se lembra como falar sem se encolher. Você se lembra como caminhar pelo mundo sem precisar se explicar, porque sua existência não é mais uma pergunta, é uma resposta. Você não pergunta mais, quem eu deveria ser? Você sussurra,
Eu já sou. E esse é o limiar final. Não se tornar mais, mas se tornar você. Todo você, o sagrado, o bagunçado, o divino, o quebrado, o curado, o não curado, o em processo. Tudo finalmente permitido. Você não está mais tentando fugir da experiência humana. Você está aqui para habitá-la plenamente, conscientemente, corajosamente. E é por isso que você sobreviveu ao seu despertar espiritual. Não porque você dominou, não porque você transcendeu, mas porque você permaneceu. Você ficou no fogo. Você ficou quando isso te quebrou. Você ficou quando isso te esvaziou. E nesse ficar você renasceu, não em alguém melhor, mas em alguém verdadeiro. E agora você carrega algo não dito, uma frequência, uma lembrança, uma luz que não é de performance, mas de presença. E você caminha pelo mundo não buscando o próximo despertar, mas vivendo como se já tivesse acordado. Isso é o que a maioria nunca alcança. Não porque não consegue, mas porque desiste cedo demais. Você não desistiu. Você olhou para dentro. Você se voltou para si mesmo e encontrou um lar. Então agora caminhe, não para perseguir, mas para irradiar. Não para provar, mas para ser. E deixe o mundo sentir o que só pode ser sentido na presença de alguém que tocou o fogo e não fugiu.